A paz do Senhor. Próximo domingo vamos estudar na nossa escola bíblica dominical, lição de número 5, o assunto Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. É um assunto muito importante relacionado à aplicação da salvação na nossa vida, aquilo que nos identifica como verdadeiros crentes, nascidos de novo, que refletem a imagem de Cristo no viver diário. Diferente dos religiosos dos tempos de Jesus, nós, nascidos de novo, razão pela qual Jesus orientou até mesmo o religioso Nicodemos sobre a importância de nascer de novo, que é mais do que ser religioso, é mais do que ser um mero devoto, mas com uma vida espiritual supérflua. Este Jesus chegou a compará-los a sepulcros caiados. Por fora pode até haver uma bela imagem, mas por dentro desprovido de vida, de sentido. E a lição que será estudada no próximo domingo, Libertos do pecado para uma vida em Cristo, é exatamente o resultado da aplicação desta salvação. O aluno, o professor deve entender que o que deve identificar um cristão não é a nomenclatura, a denominação a qual ele faz parte, mas o estilo de vida, o proceder, as atitudes resultantes de pensamentos transformados. À medida em que nós estamos estudando a carta aos Efésios, que é o texto base de todo o trimestre, nós temos visto esta progressão nos assuntos. Por exemplo, nós tivemos lições que apresentaram as bênçãos espirituais para a igreja, e estas bênçãos nada mais são do que o resultado da salvação operada pela Trindade, pelo Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito. Temos visto nos domingos anteriores da nossa escola dominical que Deus planejou a salvação, o Filho realizou, dando execução a este projeto, e o Espírito Santo mantém esta obra salvífica. Aplica na vida do pecador esta transformação e age na vida desta pessoa nascida de novo através da santificação até que cheguemos ao estágio máximo da salvação, que é a glorificação. Porém, para que nós recebêssemos a salvação, nós precisávamos ser iluminados, uma vez que estávamos em trevas, uma referência à cegueira espiritual. Não basta saber que Jesus é o Salvador, não basta saber que tem que entregar a vida nas mãos dele, não basta saber que ele é o único caminho para o céu. Esta é uma verdade, porém, para que esta verdade seja aplicada na vida do pecador, ele precisa de iluminação, ter a mentalidade esclarecida, ter este esclarecimento operado pelo poder da palavra que convence junto ao Espírito Santo de Deus. Então, não basta saber que a Bíblia é verdadeira, não basta saber que só Jesus Cristo é o Senhor. Uma vida cristã resulta em atitudes que são consequências de uma vida de quem já foi salvo, de quem já recebeu esta salvação. Porém, temos conhecimento do plano de salvação, o Espírito Santo, a palavra de Deus, gera em nós este convencimento que resulta na iluminação espiritual, no devido entendimento, a devida compreensão do nosso estado espiritual, e como resultado desta iluminação vem aí a aplicação da salvação de fato, A aplicação da salvação, os elementos como, por exemplo, a justificação, a redenção, a adoção, a regeneração, já mencionada aqui, são aspectos, elementos importantes da salvação. Não tem como ser justificado perante a lei de Deus e não ter nascido de novo. Da mesma forma que é ilógico nascer de novo e não viver em santidade. É incoerência.
No entanto, a salvação é este pacote contendo estes elementos inerentes a ela, inerentes à salvação, como resultado da obra salvífica de Cristo Jesus. E domingo nós vamos aprender ou reforçar aquilo que já temos aprendido no processo de discipulado sobre o nosso atual estado, a nossa atual posição. Continuamos sendo humanos, continuamos pecando. O que nos diferencia dos ímpios é que nós não pecamos mais por prazer. Pelo menos deve ser assim o viver cristão, não pecar por prazer, como o ímpio mencionado nos Salmos, que maquina e se deleita no mal que comete. Não, o nascido de novo, ele até peca, mas ele é levado ao arrependimento, à confissão e ao abandono da prática pecaminosa. Isto é reflexo de uma vida que é habitada pelo Espírito Santo. Esse tema ele é bem sugestivo, embora não seja uma novidade, pois Paulo, antes mesmo de falar isto aos Efésios, ele falou para os romanos, lá no capítulo de número 6 e o versículo de número 2. Porventura viveremos de novo para o pecado, nós que para ele já morremos? Ou seja, não faz sentido nós ainda vivermos para o pecado, como escravos do pecado, tendo prazer nas ações pecaminosas, sendo que nós já morremos para ele. E este morrer para o pecado nada mais é do que viver para Deus. É separar-se de uma vida pecaminosa, e isto só é possível mediante uma aproximação de Deus. E é sobre isto que trata a lição do próximo domingo. Se você observar a leitura bíblica em classe, em Efésios capítulo 2, dos versículos de 1 ao 10, o texto vai dizer que Deus nos vivificou e apresenta nossa natureza, estando vós mortos devido às ofensas e os pecados. Mas também vai falar a maneira como nós andávamos, resultado desta natureza. Andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade, que é uma referência ao maligno, segundo os desejos da carne, e éramos por natureza filhos da ira. Esta expressão, filhos da ira, nada mais é do que deixar claro que nós já nascemos biologicamente sentenciados ao inferno. Por mais que os pais sejam religiosos, cada ser humano individualmente precisa experimentar o novo nascimento. Precisa passar pelo processo do novo nascimento, experimentar na própria vida, não de forma hereditária, trazida pelos pais. É dever dos pais educá-los, orientá-los, instruí-los, mas os filhos têm o dever de professar e de experimentar este nascimento, é claro, com uma idade que lhe permite ter a devida compreensão do que precisa ser feito. Então, nós temos aqui a aplicação da salvação. Para nós entendermos como devemos viver, nós precisamos entender ou lembrar o que nós éramos, a situação em que nós vivíamos. E é aí que se ocupa o primeiro ponto da nossa revista, que vai falar da antiga natureza. O diagnóstico nada mais é do que morto, um estado de morte, estando vós mortos. Este é o diagnóstico, morto ou mortos nos vossos delitos e pecados, ou nas vossas ofensas. Esta expressão ofensa, ela nada mais é do que um passo em falso, mas de forma deliberada. Porque é comum, principalmente no ambiente cristão, no ambiente evangélico, associar tudo de ruim que acontece ao inimigo das nossas almas, embora seja obra dele, influência dele. Porém, existe também um quesinho de desejo humano, claro, movido por esta influência externa, esta influência maligna. No entanto, pense no caso de Adão e Eva, estando no Éden, isentos ainda de terem na sua própria vida o pecado. Vivendo em perfeita santidade e harmonia com Deus. O Senhor deixou claro, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás.
Eles foram tentados. O inimigo, por meio da serpente, os induziu ao erro. Porém, o erro só aconteceu porque Adão pecou deliberadamente. Isto não remove a culpa da serpente inimigo, caso contrário, ela não teria sido amaldiçoada. Também não tira a culpa da mulher, que também foi tentada, porém o homem, ser humano, macho, gênero masculino, era o representante da raça humana. Porém, foi uma atitude deliberada, foi tentado, levado, induzido, mas poderia muito bem ter resistido. Então, o resultado deste passo em falso, deliberado, resulta em morte. E nós precisamos entender morte não como o cessar a existência, mas como separação. Morreu fisicamente, houve a separação da parte espiritual da parte material. O corpo é sepultado e a parte espiritual fica aos cuidados de Deus. O que é morte ou estado de morte espiritual? É o ser humano, mesmo vivo fisicamente, porém separado de Deus, longe de Deus. E esta era a nossa situação, estando vós mortos. E o que um morto pode fazer por si mesmo? Costumo dizer que até para ser sepultado, até para ser colocado no caixão, levado ao cemitério e colocado na cova, precisa de ajuda de fora. Nem mesmo para a própria cova, ou para cavar a própria cova, o falecido tem condições, tem capacidade. Relacionado à salvação, nós somos incapazes de provermos meios para sermos salvos, para sermos libertos. Porque este é o nosso estado, morto espiritualmente, separados de Deus. Ah, pastor, mas eu posso querer, eu posso desejar. Sim, mas esse desejo não é uma atitude primária. Como é que eu posso desejar aquilo que eu nunca vi? Aquilo que eu nunca contemplei? Ah, eu sou salvo porque eu criei em Jesus. Sim, mas jamais creria em Jesus se primeiro você não tivesse o conhecimento dele. Ou seja, ele se revelou a nós. Ele nos amou primeiro. E pelo fato dele ter dado o primeiro passo, é que nós podemos dar o segundo passo. Poder desejá-lo, amá-lo, crer nele, porque primeiro ele se revelou a nós. Perceba aí a incapacidade do ser humano em providenciar a sua própria salvação. Nós cremos, nós nos arrependemos, nós aceitamos ele como nosso Salvador, porém isto só se tornou possível porque primeiro ele se revelou a nós. Então, a nossa natureza era de morte espiritual, filhos da ira, resultando assim num estilo de vida conforme o mundo. O texto sagrado vai falar que nós andávamos segundo o curso deste mundo, ou seja, conforme os padrões mundanos, conforme o sistema corrupto de viver, conforme os prazeres que nos alienam, que nos separam, que nos distanciam de Deus. Vale lembrar do que disse o evangelista João, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, no que diz respeito a preferirem fazer coisas ocultas, embora as claras, embora de forma deliberada, não desejavam jamais ter as suas obras reveladas pela luz, mas passaram a amar as trevas. Nós temos aqui estas ofensas que resultaram em má conduta, andando não somente segundo o curso deste mundo, porém influenciado pelo príncipe da potestade do ar, ou seja, esse sistema mundano de viver é induzido, é influenciado pelo arqui-inimigo das nossas almas, aquele a quem a Bíblia chama de adversário, que é o significado para o nome Satanás. Mas não somente segundo o curso do mundo, segundo as instruções e influências do príncipe da potestade do ar, mas o texto vai deixar claro também que conforme os desejos da nossa própria carne. Perceba então que há ainda uma forma do ser humano desejar aquilo que lhe foi oferecido, aquilo que lhe foi ofertado. O homem tem condições
pelo poder de Deus e do Espírito Santo, de escolher entre a vida e a morte, a salvação e a condenação. Não que a salvação seja obra humana, mas Deus condiciona ao ser humano a oportunidade de fazer a sua escolha. No entanto, nós cremos que o homem, auxiliado pelo Espírito Santo de Deus e convencido pelo poder do Evangelho, que segundo Paulo aos Romanos, é poder de Deus, é obra de Deus para salvar todo aquele que nele crê, seja ele quem for. E aí Paulo sugere, seja bárbaro, seja grego, o evangelho é poderoso para salvar essas pessoas. Pois bem, a nossa natureza era pecaminosa e refletia nosso modo de viver conforme o mundo, conforme o inimigo das nossas almas, mas também segundo os nossos próprios desejos carnais. Diante desta situação calamitosa, o que podíamos fazer? Absolutamente nada. É semelhante a alguém com sede que tem sede, mas não pode saciar a própria sede. Alguém que, estando no deserto, em qualquer área árida, que está sedento, mas não tem condições de prover para si água. Esta era a nossa situação. Embora entendendo o nosso estado, conhecendo o nosso modo de vida, aquilo que foi possível para a nossa salvação foi providenciado pelo próprio Deus. E aí é onde está fundamentado o segundo ponto da nossa revista, que vai enfatizar o que Deus fez, que Deus, sendo rico em misericórdia, com o seu grande amor com que nos amou, ele nos vivificou, ele nos deu vida. Estávamos mortos, incapacitados. Então Deus nos capacita. Então Deus permite que vivamos, não por méritos, mas por obra da sua graça, da sua misericórdia, resultado do seu amor. E não tem como compararmos o amor de Deus ao amor de um homem por uma mulher, por exemplo. Um homem faz qualquer coisa pela mulher que ama e vice-versa. Porém, o que o homem faz pela mulher que ama é porque o homem vê naquela mulher, ou a mulher vê naquele homem, algo que ele entende ser merecedor do seu afeto. Nós não tínhamos nada, absolutamente nada, que pudesse agradar a Deus. Nós estávamos mortos, andando segundo o mundo, segundo o inimigo, segundo os nossos próprios pensamentos. Isto, em hipótese alguma, poderia agradar a Deus. Então, qual a razão pela qual nós fomos amados? Não nós mesmos, mas Deus, que é rico em misericórdia. Ele simplesmente nos amou. Ele decidiu nos amar, e o resultado deste amor é a provisão da salvação. Nós não somos salvos só porque cremos. Eu criei porque Cristo se revelou a mim e eu pude crer. Nós damos o segundo passo. O arrependimento, a fé, é obra resultante do primeiro passo que Deus deu para a humanidade. Deus revelou o seu plano salvador através de Cristo Jesus, antes dele, dos seus santos profetas e da lei, e cabia aos homens aceitarem aquele estilo de vida estabelecido por Deus. Então, nós temos no segundo ponto da nossa lição, que nós somos vivificados pela graça, alcançados pela misericórdia, resultado do amor, do favor imerecido de Deus. E isto nos trouxe para uma nova posição. Se antes éramos por natureza filhos da ira, pelo fato de andarmos segundo o mundo, segundo o inimigo e os nossos próprios desejos, num estado de morte, agora nós somos transportados para um estado espiritual, ao que a Bíblia diz que nós estamos agora exaltados em Cristo Jesus. Nós fomos exaltados em Cristo Jesus. O versículo de número 6 vai dizer: e nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje, embora humanos, ainda sujeitos ao pecado, nós temos uma nova posição. E esta nova posição não é por nosso mérito, mas por amor, por graça do próprio Deus.
E a lição vai encerrar com o terceiro ponto, falando sobre o propósito desta salvação. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, vivendo segundo o mundo, inimigo dos nossos pensamentos. Deus nos amou, teve misericórdia, nos salvou, e o propósito não é para continuarmos a viver na prática do pecado. Este é o sentido do assunto da nossa lição. Libertos do pecado, mas para uma vida em Cristo, uma vida com Deus. É eu me afastar do pecado e me aproximar de Deus. Não existe meio termo. Não tem como ficar em cima do muro. Ou eu agrado a um Senhor e aborreço ao outro, mas não tem como agradar aos dois. Então Cristo me libertou e esta liberdade ela só é válida quando eu vivo para Ele, segundo a vontade dele. E o terceiro ponto deixa isto bem claro, falando que a salvação não é por meio das obras, mas a salvação ela resulta em boas obras. Em outras palavras, e quem trata isto com mais detalhes é Tiago na sua epístola. Nós não somos salvos pelo que nós fazemos, mas aquilo que Jesus Cristo fez por nós, uma vez sendo salvos, aí sim, esta salvação, ela reflete em boas obras. Ela reflete em atitudes que condizem a vida de um cristão. Ou seja, nós agora, como nascidos de novo, oramos, jejuamos, buscamos a presença de Deus, honramos os nossos compromissos, temos novos pensamentos, novas atitudes, mudamos toda a nossa vida, não para sermos salvos, mas porque nós já fomos salvos. As nossas obras que glorificam a Deus não providenciam a salvação, mas elas são resultados da salvação que nós alcançamos em Cristo Jesus. Portanto, querido professor, querido aluno, aproveite o tempo e foque em sala de aula o estado anterior, o que Deus fez para nos tirar desse estado e o novo estado que agora nós ocupamos e a nova vida que em Cristo Jesus agora nós devemos viver. Que Deus em Cristo te abençoe.